Você tem dificuldade de mostrar o real valor que os dados têm para um negócio sempre que vai falar com um novo cliente? Meu nome é Fernando Galli, sou empreendedor e consultor de dados e criei esse canal para ajudar você a desenvolver a habilidade mais valiosa do novo mundo, a análise de dados. Esses dias eu recebi uma mensagem, um comentário na verdade, do Thiago, em que ele falou sobre a dificuldade em demonstrar para os clientes o real valor e como a análise de dados alavanca o negócio, né? Transforma aquele negócio dos clientes, porque ele presta uma consultoria para e-commerce e negócios digitais. E como nós sabemos, negócios digitais são baseados praticamente e exclusivamente em dado, que sai de uma plataforma para outra e com isso consegue levar o cliente por meio de um funil até o produto que você vende ou algo que você distribui ou seu conteúdo, enfim. E durante toda a minha carreira eu tive dificuldade de mostrar o valor não só nos dados, mas nas ferramentas que geravam aqueles dados. Porque no mercado digital as pessoas já entendem sobre as ferramentas. Elas precisam agora dar o segundo passo, que é entender o porquê de utilizar os dados que aquela ferramenta gera, né? Não só aquela primeira análise que fica ali nos painéis disponibilizados por Face, Google e talvez algumas bem superficiais quando está no Analytics. Já no mercado tradicional, eu tinha que provar o porquê da ferramenta, quais os dados ela gerava e como aquilo ia agregar ou não para o negócio. Eu acho que isso é meio óbvio, né? Hoje eu vejo o quanto isso é importante, porque eu quem pago essas ferramentas, mas eu tinha também essa mesma dificuldade antigamente. E hoje eu consigo entender o porquê isso acontece, né? São linguagens muito diferentes. Nós às vezes temos o nosso negócio e interpretamos que aquilo é tão óbvio que todo mundo sabe. Então o óbvio talvez esteja só para nós e com certeza não vai estar para o cliente. Então eu tenho alguns passos aqui, eu vou até falar alguns pontos que eu vejo que podem começar a construir, né, te ajudar a construir um insight e como levar a ideia do seu produto, que é baseado em dado, independente de qual seja ele, seja uma solução, uma plataforma ou um desenvolvimento de dashboard, e como você passa para ele que dado é algo muito importante. Então, primeiro ponto. Esse é um ponto que eu vejo como sendo um dos pontos mais negativos que vai fazer com que o seu cliente talvez crie mais barreiras para o seu produto. Nós ainda temos muitas empresas tradicionais, vou colocar entre aspas, porque essas empresas elas não são baseadas em dados. E mesmo assim essas empresas crescem aceleradamente. Isso é muito complicado porque talvez o seu cliente esteja num nicho que ele olhe para grandes empresas e nenhuma delas tem tecnologia. Agro talvez seja um exemplo, que é um mercado onde os pequenos produtores olham para os grandes e talvez os grandes estejam fazendo esse movimento de análise de dado agora. Então, esse mercado, esse nicho tem um preconceito e uma barreira muito mais alta quando falando sobre dado. Desculpe se eu estiver enganado, porque eu não tenho nada com agro, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, mas eu acho que deu para exemplificar. Contra isso, esse contraponto de que os grandes não utilizam dado, eu sou uma seguinte frase, eu acho que eu ouvi ela com o Caio Carneiro, mas já tinha escutado em outras vezes, enfim. O que não é medido, não é entendido e, consequentemente, não é melhorado. Então é muito difícil você conseguir melhorar algo que você não sabe nem que existe, né? Se você não mensura, você não sabe nem que existe, muitas das vezes. E eu falo até que é parecido com aquelas portas de vidro, né? Quantas vezes a gente vê as câmeras de segurança pegando uma pessoa dando de cara na porta de vidro? Porque é totalmente invisível. O seu problema pode ser igualzinho a essa porta, totalmente invisível. E a menos que você entenda ele, conheça ele, essa barreira, e coloque um adesivo, assim como se coloca na porta, você vai conseguir entender que aquele obstáculo existe e você vai interpretar que tem uma distância. O seu cérebro nada mais está fazendo que processando dado. Agora ele entende que tem uma barreira ali que antes estava invisível e ele processa a distância e toma uma decisão que é desviar para um lado para outro ou simplesmente parar e abrir a porta. Então, quem não mede, não entende o que acontece, jamais vai conseguir ter certeza na tomada de decisão. Segundo ponto, as top 10 maiores empresas do mundo, se não tem o dado como sendo o seu core principal, ela tá muito próximo disso, que dado faz parte do DNA. A maior empresa do mundo, Apple, cara, tá numa briga gigantesca com o Facebook por conta de dados. Microsoft,
todos os dados do mundo, 85% talvez esteja na mão da Microsoft e passa pelo sistema operacional deles. Uma empresa que é Saudi Aramco, é uma empresa, se eu não me engano, saudita, que é de petróleo. Cara, essa empresa deve ter muito dado, porque petróleo você tem que entender movimentação de mercado, variável de dólar, financeiro, enfim. Sem contar que você tem Amazon, Google, Facebook, Tencent, Tesla, todas essas processam dado e tem uma plataforma de tecnologia totalmente madura e em constante evolução para tratar dado e dar a melhor experiência, seja o carro fazendo processamento de inteligência artificial para dirigir sozinho, seja a Tencent que entrega a compra até 5 km em questão de 15 minutos, na China, incrível, um trânsito, uma loucura que deve ser. Facebook e Google a gente nem se fala. A Amazon então é uma gigantesca que inovou no mercado de tecnologia, não só do omnichannel, mas em relação à entrega, em tudo. Então dado tá no DNA das maiores empresas do mundo que valem mais de bilhões de dólares. Então, contra esse ponto, não tem nem o que falar, tá? Ah, mas isso é muito distante. Ok, entendemos, e por isso a gente tem o terceiro ponto e talvez o principal ponto, que é o que? Não adianta falar nada disso que eu falei nos últimos 2 pontos para o seu cliente, porque é uma realidade extremamente distante. Você que sabe sobre dado, talvez tenha até dificuldade de entender o que cada uma dessas empresas fazem. Imagina o seu cliente que simplesmente quer vender mais, talvez melhorar um pouco, reduzir o CAC quando souber o que é CAC, ter um LTV, distribuir um pouco mais de produto. Então o seu cliente não tem a obrigação disso, ele tem o core da empresa dele e marketing e distribuição talvez não seja o core dele e ele precisa que você ajude ele. Então, sempre que eu vou passar alguma coisa, que seja ela técnica, ou seja uma venda, ou seja um conhecimento, enfim, eu tento passar pela realidade da pessoa. Por exemplo, não adianta você querer ensinar uma pessoa a construir, sei lá, dashboard, e você vai ensinar, por exemplo, Google Data Studio e você vai fazer um relatório em cima de uma empresa de ônibus. E você tá falando isso para quem é dono de mercado, sei lá, né? Não tem nada a ver, o cara tem que fazer uma engenharia reversa, não só da parte técnica, mas da conceitual e levar para a realidade dele e aí sim aplicar. Então talvez isso seja muito distante, né? Seja muito fora da curva, trabalhoso e acaba perdendo a atenção, perdendo várias coisas nesse processo. Por isso que eu acho que deve-se levar sempre o exemplo da realidade. Por exemplo, mercado. Já que eu falei de mercado, vamos falar de mercado. Se eu fosse vender hoje uma solução de dados para um mercado, tá? Seja pequeno, seja grande, seja o Walmart, seja o mercadinho aqui da esquina orgânico. Cara, é uma pergunta simples, mapeamento de cliente. Por exemplo, quais são os produtos mais vendidos e os menos vendidos da sua empresa? Cara, talvez o dono da empresa nem saiba, o dono do mercado nem saiba. Então, outra pergunta, qual é o ticket médio de cada cliente? Ou seja, a soma do valor vendido dividido pela soma de quantidade de venda, né? Você tem um ticket médio, será que o empreendedor sabe isso, o dono do mercado? Ou outra coisa, como está a imagem, a presença digital do mercado na internet? Será que o dono tem compreensão de que é o Google Analytics? Quantas pessoas pesquisam a marca dele? Então, o objetivo é você questionar o seu cliente, levar um problema para ele e aí você conseguir fazer a resolução desse problema mental. Então, eu acredito que você criar esses modelos e viver, né, a realidade do cliente, estar naquele ambiente mentalmente e aí você criar soluções, vai te trazer muito mais confiança na hora de falar com ele. E ele vai se sentir muito mais acolhido, né, com uma curva de aprendizado muito menor quando o problema for exatamente da realidade dele, né? Não adiantaria chegar, por exemplo, e dar uma solução das grandes empresas chinesas que já tem reconhecimento facial dentro dos pequenos mercados e já faz pagamento, identifica qual é o produto que mais sai, em qual posição na prateleira e etc e tal, porque para ele é muito longe. Então a realidade dele são pequenas dúvidas e alguns movimentos que tem ali. Então entrega a realidade, um problema, resolve e vende isso aí, mesmo que não construído ainda, né? Você vende com muita confiança. Eu acredito que isso faz com que seja algo que vai ajudar você aí nas técnicas de venda e você vai conseguir colocar dentro de um pacote uma solução para a realidade do cliente, tá bom? Bom, espero ter te ajudado, gerado um insight. E qualquer coisa, deixa aí nos comentários o que você achou, me siga, deixa o seu like, que isso vai ajudar bastante o nosso canal, tá bom? Tudo de bom e um grande abraço.